E polêmica lá no Portão do Inferno, no paredão, né, do Portão do Inferno, está aqui no Jornal do Meio-Dia, ao vivo, o professor e geólogo Caio Bikum. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Prazer estar aqui com vocês participando. Boa tarde. Professor, de forma objetiva, esse retaludamento é a solução perfeita para a MT-251 lá no Portão do Inferno? Eu acredito que a proposta ainda não está clara. Por que não está clara? Porque não foi demonstrado, o governo não fez a demonstração de como ele vai ser executado. Para você fazer retaludamento, você começa do topo para a base. Então você precisa chegar e subir com caminhão, com retroescavadeira, tudo no topo do Portão do Inferno. Temos as imagens aí mostrando aí, ó. Sim. Né? Justamente. E não tem via de acesso para o topo. Como que você vai colocar um caminhão ou tirar ele de lá? Porque depois você vai ter que carregar esse material. Só para o telespectador ter uma noção de quanto material a gente está falando de 180 mil metros cúbicos. Se nós formos carregar isso num caminhão que carregue 15 toneladas, nós estamos falando de 12 mil caminhões. Se a gente for pensar que esse material vai ser transportado até um lugar, descarregado, o caminhão voltar para ser carregado de novo, e que esse percurso vai demorar 1 hora entre ele ser carregado, descartar o material e voltar, e a gente tiver 10 caminhões trabalhando lá o tempo todo, full time, durante 10 horas por dia, por exemplo, nós conseguiríamos ali ter uma quantidade de 100 caminhões por dia, o que demoraria 120 dias a obra, pensando 10 caminhões, trabalhando 10 horas por dia, full time. É muito material e nem sequer também foi apresentado o local onde vai ser feito o descarte desse material. Então, quando a gente analisa do ponto de vista do prazo que foi proposto ou essas dificuldades técnicas da via de acesso, a gente já consegue dizer com uma certa certeza que o prazo de 120 dias não é um prazo real em termos de execução e que existe uma dificuldade técnica muito grande para a obra ser executada, o que pode acarretar num custo muito mais elevado para a obra ser terminada. Então, é complicado você iniciar uma obra você já sabendo que o prazo proposto não é um prazo executável. Então, se a Cinfra tiver respostas para esclarecer esses pontos que eu estou colocando, acho que é muito justo que ela compartilhe com a sociedade e que diga para a sociedade como executar isso. Mas são cálculos muito simples, feitos com base nessa realidade que tem posta lá para o Portão do Inferno. E a gente, o povo, a sociedade, aceitar uma licitação de uma obra que a gente já sabe que o prazo está... Não houve licitação. Ou que ela comece, isso. Que a gente saiba que o prazo já não vai ser executado dentro do prazo proposto e que tem uma dificuldade técnica muito grande para ser feita, é a gente já começar uma obra sabendo que provavelmente ela vai passar por aditivos grandes de prazo e provavelmente de valor também. Professor, o argumento do governo na escolha do retaludamento, que esse corte no paredão, foi justamente isso, né? Até porque Chapada vem sofrendo com essa interdição da via, muito, né, consideravelmente, comércio, tudo, e havia outras alternativas, viaduto e também um túnel. Na sua visão, alguma dessas outras opções seria mais viável? Em relação ao meio ambiente, como fica aquela estrutura? Tem alguma consequência para aquela formação rochosa? E para o bioma ali em si? Se a gente pensa em termos de custo, o túnel e o viaduto são mais elevados. Eu não sou engenheiro civil para calcular isso ficaria com alguém da área de engenharia civil para fazer esses cálculos, mas tem um valor mais elevado. Só que, provavelmente, se for contabilizado esses valores adicionais que vai ter nessa obra, o prazo adicional também que vai ter nessa obra, talvez o desmonte já demonstre não ser a melhor opção. Talvez um viaduto ou um túnel já fique mais barato e num prazo mais adequado para a sociedade. Então, por isso que a discussão sobre a execução, como executar, é muito importante. Eu sou chapadense, vou para Chapada todo final de semana, estava lá esse final de semana visitando a minha mãe. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com essa rodovia funcionar também. Só que para a gente pensar numa obra pública e pensar na solução, a gente tem que fazer com os pés no chão. E eu acredito que essa escolha do governo que o governo fez, ele não considerou todos os fatores. Então, por isso que eu acho que é muito importante ser repensado isso. Se o governo tiver certo, tudo bem, que apresente as soluções, demonstre isso e maravilha. Agora, se por acaso esses fatores que eu estou colocando não foram considerados, que seja repensado também a própria viabilidade da solução. Talvez seja o túnel ou o viaduto a solução mais econômica e também com menos impacto ambiental.
E o governo, na sua avaliação, ele deve ter conversado, trocado informações aí com os órgãos ambientais que têm assim, a missão de conceder a licença para o início da obra, porque eles vão querer informação, né? Quem vai autorizar, quem vai conceder a licença para o governo, não vai ser no escuro. Esse é um outro ponto muito importante, porque em casos como esse, que são casos muito complexos, e é bom a gente ter claro, ali é um caso muito complexo. Porque o ICMBio já falou, olha, esse problema aí não é meu problema é preservar o Parque Nacional da Chapada. Isso daí é em outro lugar. É o IBAMA. É o IBAMA. A legislação ali, como envolve uma unidade de conservação federal, quem faz o licenciamento é o IBAMA. Algumas dessas perguntas que eu estou fazendo, com certeza o IBAMA vai fazer também. O que é importante nesse caso, o que poderia ter sido feito, inclusive, é a Cinfra ter sentado com esses órgãos e apresentado e discutido todas as soluções. Porque, às vezes, uma solução que é um pouquinho mais cara em termos de valor tem um impacto ambiental muito menor e vai ser muito mais facilmente aceita pelos órgãos. Até onde eu sei, esse debate não foi feito. Então, foi tomado exclusivamente pela equipe da Cinfra, juntamente com o governo do estado, sem chamar os órgãos ambientais para discutir todas as opções. Inclusive, a própria Universidade Federal, acredito que está à disposição para estar auxiliando e discutindo essas opções. Então, acho que é o interesse hoje de toda a sociedade. O que a gente não pode é a gente começar uma obra que a gente sabe que não vai terminar como está proposto. E é o que hoje está acontecendo. Se essa obra for começada, sem a gente saber as vias de acesso, sem saber como que isso vai ser executado ali propriamente, a gente não sabe qual o prazo e nem o custo final. E isso é muito complicado. E sem saber como vão colocar as máquinas e os caminhões lá em cima. Como colocar e como tirar, né? Porque às vezes já teve gente que já falou, é só pegar um guindaste e colocar lá. Aí você vai ter que ter o guindaste colocando, guindaste tirando, aí vai conseguir carregar 100 caminhões por dia? Eu reitero a pergunta sobre a questão do impacto ambiental em si, né? Eu vejo muitas pessoas falando que, com pesar, que imaginam, né, a situação de uma rocha que levou milhões de anos para ser formada sendo retirada dessa forma. Mas ali, para a própria estrutura rochosa, para o bioma, para a fauna, para a flora, qual o impacto, de fato, que essa retirada de rocha acarreta? É considerável? Camila, existe a estrutura toda ali, né? Dois tipos de impacto que a gente pode considerar. Um é na própria estrutura da base, a gente vai mudar a dinâmica de infiltração e a própria dinâmica que vai ter da rocha ali, a partir do momento que isso for alterado. Isso pode influenciar a forma como essa rocha vai sendo erodida ou tendo os próprios processos de queda de bloco ali na área de entorno. Quedas. Isso. O segundo ponto que tem é em relação à importância daquela unidade geológica, a relevância que ela tem do ponto de vista histórico ali e do ponto de vista da história da humanidade também. E ali também aquele pedaço é um pedaço do aquífero do Guarani. Então, se a gente olha, se tem outras opções que são menos impactantes, elas precisam ser consideradas. Eu sei que às vezes o telespectador quer com uma solução rápida e às vezes tem aquelas pessoas que falam, mas o que é as questões ambientais perto do que a população está passando? Mas se for começar hoje uma obra sem considerar a questão ambiental, vai o Ministério Público entrar com o processo, vai o órgão ambiental entrar com o processo, não vai terminar a obra. Precisa seguir a legislação do Brasil certinho. Então a gente precisa considerar todos os fatores para que a obra termine dentro do prazo adequado. É assim que funciona num país onde a gente tem legislações muito claras, né? O ideal é que isso tudo aí que foi apresentado tivesse sido discutido, colocado para mais órgãos, não é isso? Discutido e calculado, Lúcio, porque esse cálculo que eu fiz, por exemplo, do volume, é um cálculo muito simples, que só com essa análise do cálculo a gente já vê que o prazo de 120 dias é um prazo inviável. E aí a população de Chapada provavelmente vai ficar muito mais tempo sem ter aquela via funcionando. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigada pela presença. E em instantes, bombeiros